Bom, então tá, esse é o nosso sexto encontro, e começamos então nessa conversa de hoje com uma rica contribuição cultural da Eva, para você trazendo uma música para a gente. Sempre a primeira pessoa que entra, eu costumo falar, escolhe música, porque aí dá um tempo para todo mundo chegar, né? Ana Paula fez falta semana passada, só para destacar, tá? Eva também, semana passada, não estava conosco, fez falta. E Fátima, você ficou com um para-casa, aliás, de tamanho, de responsa, né? Você, o nosso amigo Eduardo e a Glícia, que hoje falou que não vai poder participar porque ela está em trânsito lá no Rio Grande do Norte. Então, Fátima, você parou para pensar? Você conseguiu fazer a conversa que a gente teve? Né? Só para pensar, eu te sugeri pegar uma cartolina, colocar seu nome no meio, escrever exatamente assim, puxando como se fosse um grande mapa conceitual para achar o seu ponto de interesse. Né? E aí? Ai, professora, eu faço terapia, né, também. Aí eu falei para o meu terapeuta, eu falei, meu professor, que em uma semana que eu não consegui resolver em um ano e meio que eu estou aposentada, eu estou pensando nisso, né, e não conseguia. Aí eu conversei bastante com ela. Foi uma semana bem, assim, de pensativa mesmo, né? De o que eu queria, foi bem complicado. Deixa eu pegar aqui. Olha que ainda fez. Eu estava esperando, não consegui. Quando me passaram essa atividade, eu não estou passando o que eu não fiz, eu fiz. Eu demorei 6 meses para fazer. Eu ia te pedir mais uma semana. Eu só não disse isso semana passada. Eu ia te pedir mais uma semana, mas já estava claro na minha cabeça. É que assim, é que eu não consigo realizar, sabe? Mas é coisa simples, mas eu não consigo. Não sei se dá para ver. Uhum. Eu coloquei meu nome, né? Uhum. Aqui um pouco a minha trajetória profissional. Dá para ler? Estou vendo. Se quiser, eu leio. Sim. E aqui o que eu quero é talvez em menos de 5 anos, né? Sim, estou vendo. Eu vi que você colocou uma seta embaixo. Porque na hora que eu fiz, o nome não ficou centralizado, então ficou meio que o título embaixo, sabe? Tá. Aqui É também interessante. Minha trajetória, né, profissional. Sim. Aí, a partir daí, a gente já consegue pensar algumas coisas. Bom, primeiro, eu estou vendo aí que na sua trajetória não só você esteve no lugar de coordenação pedagógica, como direção. Isso. E eu também já tive nesses 2 lugares. O lugar da direção, de coordenação de núcleo e direção. Nossa, como é terrível, como são lugares necessários para a burocracia e terríveis para quem assume. Terríveis no sentido de que você fica no limiar entre a relação com os colegas e as necessidades burocráticas, né? E como a gente... Diretora de escola foi o penúltimo, porque meu cargo base é de coordenadora pedagógica, mas eu fiquei 3 anos como diretora substituta e depois peguei o começo da pandemia, fiquei mais 10 meses como coordenadora. Mas, assim, eu tinha muito insegurança com o cargo de diretora, mas de toda a minha trajetória, lógico, professora primeiro, mas depois de professora, o que eu mais gostei foi diretora de escola. Eu tinha um pouco de medo, mas foi muito bacana, assim, foi esse contato com as famílias, eu gosto muito, né? E aí percebi que o diretor é muito mais
considerado, entre aspas, o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico está sempre espremido, né? Então, foi mais difícil. Mas eu gosto das duas posições, mas mais fácil que eu achei ter direção. É uma coisa curiosa, né? Aí em São Paulo tem a carreira na pedagogia que leva exatamente a esse espaço da direção escolar. Diferente do que acontece, acho que é bom, tem gente de outros estados aqui que não é uma realidade de cada estado. Por exemplo, em Minas Gerais, os cargos de direção geralmente são por eleição, renovados de 4 em 4 anos. Em alguns outros estados são por indicação, sempre considerado um cargo de confiança, né? Vinculado ao poder burocrático da instituição. São Paulo, nesse sentido, acho que traz um recado interessante, né? Que é pensar o cargo de gestão como um cargo de carreira, né? Então, é o gestor da instituição, o que dá, de certa forma, um outro espaço para o pedagogo, né? Para o lugar da pedagogia, na perspectiva da sua relação, acho que fica ali no meio termo, né? Entre gestão da instituição e também gestão da didática, né? Que é uma outra discussão também muito, que acho que aqui é mais apropriada para essa, né? Quando eu falo que as dores e as angústias é porque tem esse lado, o contato mais próximo com a comunidade, o fato de ser a representação legal da instituição junto à sociedade, né? Mas também é um lugar que é construído, quando construído de forma democrática, também traz, eu falo que a democracia tem um peso. O peso da democracia é a insegurança. Porque o tempo inteiro você está num ambiente de negociação. O tempo inteiro todo, se negocia. Né? E por isso a insegurança, porque se você não vai impor, a menos quando vê alguma normativa, alguma coisa específica que tem que ser implementada, fora isso, a gestão pedagógica, como é previsto na própria lei, você tem aí o espaço, né? Você tem os colegiados, você tem a estrutura comunitária para negociar, né? Enfim, que faz parte da escola que você teve, a sua carreira, ela parte desse princípio, né? Da gestão democrática. Então, isso, a insegurança é um bônus, não é um fato. Né? E é interessante que quando você me coloca que o seu passo, ou seja, os próximos 5 anos, você está em um caminho, que é exatamente se apropriar e aprender outra língua. E, ao mesmo tempo, se preparar para o mestrado, ou seja, um processo de reflexão que te leve ao espaço com mais estrutura para pensar, né, a formação docente. Mas, e a bagagem que você tem? Do que você tem? Quando eu olho para a Fátima, o que a Fátima traz dentro das suas especialidades, dentro dos seus processos de fazer, que poderia ser partilhado dentro de um grupo, de um núcleo coordenado por ela? E aí, pensando nesse núcleo, esse grupo coordenado por você, na perspectiva de formação de professores. Uma amiga me disse justamente isso, que eu entrei em contato com ela, que ela trabalha com formação, já porque agora na Prefeitura de São Paulo, cada escola pode contratar a sua formação, tem uma verba para isso agora, acho que desde o ano passado. E aí eu falei com ela que eu gostaria muito de trabalhar. Aí eu falei, mas eu não tenho experiência. Ela falou, como? Tudo que você já viveu no Campos Salles, que é aquela escola que eu te falei, né? Também ela falou, é uma experiência que quase ninguém tem. Mas aí, no fim, ela ficou de falar com a pessoa e eu não tive mais resposta. E com relação ao estudar, o inglês me paralisa demais. Professora, eu não sei. Todo mundo fala que para o mestrado não precisa desse inglês, você saber falar inglês, precisa entender, né, um texto. Mas é paralisante para mim. Não sei explicar, mas eu não consigo. Eu estava pensando nisso, do fazer mestrado, já estava com uma meta há mais de 10 anos, e eu não consigo sair do lugar.
Aí conversei com a minha terapeuta também sobre, né? E, é que assim, né, nessa questão de ter um núcleo de formação, penso muito nisso, mas o que acontece? Quando eu trabalhei quando eu fui de movimento de moradia, assessora parlamentar, a gente fundou uma entidade que era na época Associação de Moradores, que agora ficou gigante, que é a UNAS, lá no Heliópolis, né? União de Núcleos, Associações, Sociedades, é um enorme. Eu tenho um bom contato com eles. Então, e aí, pela minha escolha, isso é o que me dizem, eu não sei direito, né, se é isso, mas pela minha escolha política, eu acabei ficando num grupo político de um deputado que até faleceu de Covid agora, e eu fiquei órfã também, que é o José Mentor. Eles romperam com o José Mentor e automaticamente comigo também. Então, eu não tenho mais espaço na UNAS para fazer um trabalho dessa forma, que é onde eu poderia fazer, porque tem muita coisa, né? Tem muito CCA, tem muita creche, tem diversos projetos. O Brás, que foi o diretor do Campos Salles, até falou de um projeto que ele estava querendo fazer. Se você morasse aqui em São Paulo ainda, ia te chamar. Mas você morasse aqui em São Paulo ainda, eu senti um pouco como, assim, foi educado, porque eles têm essa restrição da UNAS com relação ao meu nome. Então, queria fazer esse projeto nos equipamentos da UNAS, né? Mas é uma coisa que eu gostaria muito, Eu te escutando, Fátima, me apontam algumas perguntas, tá? A primeira, já voltando um pouco aí na sua fala, quando você me vira e fala que você tem um entrave de 10 anos com mestrado e com inglês, né? Esse entrave tem a ver com a língua inglesa ou com a ideia das perguntas que você gostaria de fazer para desenvolver no mestrado? Porque o mestrado, ele não tem a ver com segunda língua, ele tem a ver com boas perguntas. Boas perguntas que eu falo assim, qualquer pergunta é boa, né? Mas a boa pergunta, eu costumo falar que é uma pergunta que a pessoa se encontra de tal forma em relação a ela que ela dedica um período da sua vida para trabalhar aquela pergunta. Resposta a gente não vai ter mais, a boa pergunta. Então, a questão é essa. Primeiro, a sua pergunta na educação, qual seria? Qual seria o que a Fátima, na sua trajetória, teria como questão de pesquisa, ou campo de pesquisa? Né? Minha sugestão para você é que talvez, assim, do ponto de vista mais tradicional, dê uma olhada dentro dos programas de pós-graduação. O da USP é bem didático, né? O da UFMG também. Você tem as linhas de pesquisa. Onde você se vê? A partir das linhas de pesquisa, que tipo de abordagem de campo você tem interesse? Primeiro. Será que é o inglês que você tem que tentar? Justamente porque se você faz essa pergunta de campo, poxa, hoje, por exemplo, se você quiser escolher, falar um campo muito específico, um campo da história e fronteiras, tá? Tem um grupo de pesquisa que eu acompanho um pouco, né, os produtos deles da USP, que tem a ver com estudos sobre história da educação na América Latina. Então, o mais interessante é que você saiba espanhol. Talvez, porque ao enfrentar um problema, talvez você não veria que a questão da língua talvez, até que ponto a questão da língua é um empecilho para você ir no mestrado. Sabe? Eu acho que fazer um pouco dessa ciranda, né? E a partir desse movimento seu, eu vou te passar um para casa complementar. Vai queimar meus neurônios a semana inteira. Quando olho para a pedagoga Fátima,
O que a pedagoga Fátima tem como interesse de atuação dentro da comunidade que ela vive? Na sua comunidade, em onde você se vê atuando? Que campo de ensino, pesquisa, extensão você se vê atuando? Porque aí eu também estou puxando a UNES, do outro lado. Eu tenho um contato muito bom com o Eliomar, com algumas pessoas que estão lá hoje à frente, e aí é um pouco também esse interesse, assim, né? Porque também eu costumo falar que os movimentos políticos, eu falo assim, ninguém tira ninguém do espaço, não, a pessoa que sai. A pessoa que sai. Como eu fui muito movimento estudantil, quando eu trabalhei muito com política dentro do próprio instituto, da própria rede federal, eu trabalho muito com isso, eu falo o seguinte, olha, não é que você não queira continuar em determinado lugar, você sai e depois você volta, ou você vai para outro lugar, né? Porque o campo do fazer política é isso, né? É o campo sempre de achar... E eu falo o seguinte, olha, tem gente que é muito determinada e que prefere ficar sofrendo a mudar de espaço. Tem gente que é esperta e fala, não, peraí, é melhor eu dar uma pausa aqui a ficar lutando por isso, porque, no final das contas, somos todos transitórios em todos os espaços, né? Quer seja do ponto de vista profissional, quer seja do ponto de vista social, a gente está sempre passando, né? O problema não é o que a gente passa, o problema a questão é a passagem, ela te satisfez? O que tem aí que não te satisfez? O que não te satisfez, joga para lá. Eu falo assim, a memória do ser humano é muito boa, ela é seletiva. E se ela é seletiva, ela pode escolher o que não quer ser mais usado e potencializar aquilo que vai ser usado. E aí, pensando isso, o que foi a Fátima na UNES, o que foi você como essa ação política, como você pode pensar a Fátima profissional no campo de ação comunitária e na ação que ela pode desenvolver, né? O que você pensa em desenvolver? Eduardo chegou aqui agora. Chegou na hora boa, Eduardo. É só a hora do seu pai a casa. Então, meu amigo, o que é ensinar? O nosso horário não mudou, não. 13h30, né? Isso mesmo, né? Não, começou 13h30. Ah, então tá bom. Ainda não mudou, não. Tem então um tá bom. pedido da Glícia de mudar para as 4. E eu quero, no finalzinho aqui, a gente discute um pouco sobre isso, sobre a questão do melhor horário, né? Porque eu estou considerando quem está conseguindo vir presencial, né? Eu tirei das 2 e coloquei 13h30, aí a Glícia está sendo prejudicada porque para ela ficou ruim, né? Aí, às 4h, para mim, fica um pouco delicado. Para mim, se pudesse ser 4h30, talvez seja melhor. Ou, então, mais cedo, voltar para as 2h, né? E talvez aí a gente busque um equilíbrio. Mas, Eduardo, eu estou aqui, a gente estava conversando com o Fátima, provocando e ampliando a pergunta dela, e aí a sua me fez estudar muito. Na realidade, a sua pergunta é uma pergunta que eu tenho também. E aí eu começo com ela contigo. O que é ensinar? O que você pesquisou nessa semana? Então, eu peguei aquela listagem abençoada, e aí o que eu parto do princípio de reflexão é que eu não consigo estabelecer um padrão. Essa ideia do ensinar, ela tem um formato teórico fechado, quadrado, aquela coisa de caixinha, mas quando eu olho Paulo Freire, Anísio e outros, né, Cecília, existe uma paixão que flui, mas eu não consegui construir um padrão para dizer assim, esse é o pavimento do caminhar para você aprender a ensinar, né? Me parece que ensinar é muito mais uma paixão, e aí me gera outras perguntas, né? É uma paixão por ver o processo evolutivo do outro, é uma paixão por um conhecimento específico que você tem, a satisfação
de transmitir, e aí eu ainda me acho perdido nesse universo, porque eu tentei pegar um pouquinho de cada um, ler as suas teorias, os seus momentos históricos, né? Os seus conflitos políticos, alguns conflitos pessoais, um pouquinho ali na sua fala. E aí a primeira impressão que tem é que eu preciso, para ensinar, me desconstruir e estar acessível a essa paixão. Porém, eu não consigo dar forma a essa paixão ainda fica uma coisa muito abstrata. Parece que eu estou diante de um quadro, né, daqueles quadros que tem tinta para todo lado, e você não consegue pegar uma forma para definir o quadro e entender. Né? Então, Resumo. Deixa eu trazer Fala. para você aqui uma conversa um pouco mais antiga. É uma conversa entre Sócrates e Menon. Sócrates disse a Menon: é a diagonal para você, escravo Menon. Cria o espaço duplo. E o escravo responde: é exatamente isso, Sócrates. Continuam por várias horas e, ao final, percebe-se que Menon só responde: é exatamente isso, sim ou não. E Sócrates ali fala sobre os ângulos, sobre as retas, sobre os processos da construção. Parece que é a ingenuidade de Sócrates, né? Pensar que está ensinando a Menon tudo aquilo que ele já sabe. Ao final, a gente aprende aquilo que a gente não sabe? A questão está aí. A questão está aí. Quando sinto que já sei? Quando sei que aprendi? Aí Sócrates, né, Aristóteles, tempos depois, vai olhar para esse processo de Sócrates e vai propor os 3 estágios da mímese, né? A mímese, que é esse processo de representação do mundo, pode ser visto em 3 estágios. O fato, a primeira interpretação do fato e a interpretação da interpretação do fato. Quando a gente passa por esses 3 estágios, é exatamente o momento que eu sinto que eu já sei. É interessante que, se você perguntar para qualquer pedagogo, né, sobre o que é ensinar, é uma pergunta de bilhões de dólares, assim, bilhões. Porque o ensino, ele não acontece de fora para dentro. Como também um fato. Pensamos aqui, voltemos a algum fato social, o início da pandemia. Né? No primeiro momento, o que nós temos? Documentos oficiais e uma declaração da OMS falando: estamos em pandemia. O que aquilo significa? No primeiro momento, ninguém conseguia entender. Né? As pessoas entravam, eu lembro de participar de reuniões em que as pessoas, assim, agora é a questão de sobrevivência. Outros falando: não, logo, logo volta ao normal. Né? E aí a gente começou a entender o que é viver a pandemia. Entender o que foi a pandemia, aliás, mesmo porque oficialmente ela foi decretada como finalizada ontem, estado emergencial, mas a gente ainda tem o contexto da necessidade do cuidado, então, ou seja, não há ainda um acordo entre a fala oficial do governo e a fala de alguns cientistas, enfim, a gente ainda está nesse processo, mas a análise do que foi a pandemia não vai acontecer na nossa geração.
Então, quando eu saberei o que foi a pandemia? No momento que eu tiver exatamente certeza do que eu sei o que é a pandemia. É interessante isso, porque a gente busca várias narrativas para construir. Então, será que a pergunta é o que é ensinar? Ou será que seria o que é aprender? Quando eu sei que o processo de ensino-aprendizagem ele está acontecendo? Quando é interessante, você já passou por essa situação de você, de repente, estar conversando com uma pessoa que você leu aquela pessoa, ou que alguém falou muito sobre aquela pessoa para você e você fica ansioso, sem saber o que falar, quando você está perto dessa pessoa? Acho que todos nós já passamos por essa situação. Agora, quando você humaniza, quando você tira aquela pessoa do lugar do pedestal teórico dela e começa a ver aquela pessoa como ser humano, é o momento que você consegue fazer e se colocar próximo àquela pessoa. É o momento que você sente que você incorporou aquela pessoa ao ser, ou seja, você conseguiu se ver como pessoa, como ela. Né? Então, isso, para mim, tem um peso muito, muito interessante quando a gente fala de ensino e aprendizagem. Né? Porque a gente ensina pelo exemplo. Mas o exemplo que a gente ensina é o exemplo do que o outro já sabe. E como é que eu sei que o outro já sabe? Pelo desafio. Pela provocação. Pelos procedimentos que Fátima sabe muito melhor do que eu, os procedimentos didáticos. Por isso que, quando eu penso no lugar da tutoria em comunidade, eu penso muito nesse lugar dos procedimentos. O que é ser ou estar na condição de tutor ou tutora? É provocar as pessoas na direção daquele movimento. Esse aqui, nosso específico, a minha provocação é o tempo inteiro volta para o mesmo ponto. Como desenvolver formas de aprender em comunidade. Né? E aí é que está. A pergunta parte disso, parte do local, parte do seu interesse. Porque o seu interesse é que envolve a sua comunidade. Então, quando eu viro para a Fátima e começo a perguntar para ela onde você vai estar daqui a 5 anos, é porque eu tenho que fazer ela me falar dos passos dela hoje. Quando eu pergunto para o Eduardo, qual que é a sua pergunta? Que você me diz, eu quero aprender a ensinar, eu quero saber o que é ensinar, é porque é exatamente aí. Né? Eu estou olhando para alguém que está no âmbito estritamente da comunidade, lidando com pessoas dentro de uma comunidade, e que eu vou virar para ele e falar assim, olha, tudo bem. O ensinar, ele está longe do aprender? Será que alguém ensina alguém? Né? E aí a gente consegue começar a fechar. Guilherme chegou aqui com a gente, bem-vindo, Guilherme. Agora, trazendo um pouco aqui a nossa reflexão, ampliando um pouco aqui a conversa. Então, Eduardo, hoje eu coloquei um material lá no nosso espaço. Um dos livros eu coloquei pensando muito em você. Né, que é um livro do Zé Pacheco, que é o Aprender em Comunidade. Nesse livro, minha sugestão é que você comece... Ali tem uma coisa interessante, que o Zé ele escreve cartas, mas comece com a carta a Agostinho da Silveira. E depois você vai para a carta que ele faz fugiu o nome aqui, deixa eu ver se eu ver o nome dele. Aqui, sempre está aqui perto de mim. O Lauro de Oliveira Lima. Inclusive, esse livro ele escreveu no ano em que Lauro faleceu.
Lauro teria feito terça-feira da semana passada, 101 anos. Ele faleceu em 2014, esse livro é do ano em que Lauro veio a falecer. Depois você pega as outras. Mas eu acho que ali talvez você vai ter um pouco dessa discussão sobre o ensinar. Né? Eva, o que tu queres aprender? O que tu queres, Eva? Ana Paula já começa a pensar também. Guilherme também. O que tu queres? Eva consegue me escutar? Eu tive uma falha de sinal aqui. Ah, sim. Não sei se eu perdi alguma coisa. Sim, a Eva está falando que está em reunião aqui, daqui a pouco ela começa a conversar com a gente. Não, o que eu sugeri é que você pegue o livro que eu coloquei lá e aprofunde nessa reflexão sobre o aprender. A partir dessa questão. Porque o ensinar ele vai continuar sempre rebuscado, concordo com você. Porque, no final das contas, qual que é o lugar do professor? O professor realmente ensina? Né? Ana, o que tu queres? Eu quero fazer meu doutorado. E aí? Pois é, mas primeiro eu tenho que terminar minhas pós, que eu estou envolvida. Não. Pensar etapas é importante. Mas por que você quer fazer o doutorado? Porque eu quero fazer o doutorado, porque eu quero ser professora universitária. Para quê? Esse é o meu objetivo, professora universitária. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu me vejo atuando com a graduação, pós-graduação é onde eu me vejo mais satisfeita, mais feliz, não com o ensino fundamental e nem médio. Por que você já não está fazendo isso? Por quê? Pois é. Tem uma questão chamada emprego, eu sei disso. Mas, além dessa questão, né, que o mercado vai afunilando, e aí você tem uma questão aí da própria estrutura. Eu estava lendo esses dias Bauman. Te sugiro esse livro do Bauman, inclusive. Aliás, vamos ficar aqui no meu Kindle. Intérpretes e autores. Aliás, legisladores e intérpretes. Deixa eu anotar aqui. Legisladores e intérpretes. Eu vou te passar depois uma parte, tá? Legisladores e intérpretes. Deixa eu contar uma historinha, então. Eu acho que a sua pergunta me leva para essa historinha. Porque o que você fala, eu estou nesse lugar. Hoje eu falo para você o seguinte: se eu pudesse ficar com a sexta série, eu ia ficar muito feliz. Eu seria mais feliz hoje se eu tivesse com as turmas de sexta série, que eu já estive por 10 anos, do que com as minhas turmas de graduação, minhas turmas de cursos técnicos, de pós-graduação. Né? Aí você me pergunta por quê. Mas por que que... Agora estou pensando nos espaços. Né? Se esse curso aqui que vocês estão fazendo fosse ofertado por uma escola estadual, por um professor de sexto ano dessa escola estadual, vocês teriam o mesmo interesse? O que faz com que a gente olhe para esse espaço? Por que a gente olha desse jeito? O que a sociedade fez com a gente? Tem um lugar do saber que é construído dentro da modernidade, mas a gente tem que pensar se ele é esse mesmo. A gente tem que pensar se as experiências que a gente procura
estão só nesse lugar ou nesse lugar. Um colega meu acabou de abrir uma universidade popular em Lisboa. Tá? Tem algumas matérias aí no jornal, o pessoal falando, tudo bem, ele é um professor decano aposentado da Universidade Livre de Lisboa, tá? Ele tem isso. Mas todas as outras pessoas, como é uma universidade comunitária, não há saberes mais, não há saberes menos. Depende do seu lugar dentro da universidade comunitária. É uma universidade que surgiu dentro de uma comunidade. Porque qual o princípio básico? Quem que pode assinar por uma universidade? O princípio é esse. De acordo com a legislação, qualquer pessoa que tem um grau universitário, né? Para você lecionar, para você dar aula no curso de engenharia, basta você ser bacharel em engenharia. Para você assinar pelo projeto de curso de engenharia, você tem que ser pedagogo, porque ali significa um processo de ensino. Para validar esse processo de ensino, você tem que ter uma avaliação por uma instituição pública. Você se inscreve dentro do SISPEC, do MEC, né? Você vai se inscrever lá, vai pedir a autorização de funcionamento, e a autorização de funcionamento é dada. Eu posso falar para vocês que não é muito difícil, porque eu sei, num passado muito recente, que bares desativados foram autorizados para funcionar como sede provisória de faculdade. Bar desativado. Como sede provisória de faculdade. Então, se é possível isso, se do ponto de vista da sociedade, né, do Estado, você consegue fazer isso, qual é o novo espaço da universidade? Se a universidade, ela, como espaço de formação, ela passa por um processo de flexibilização. E se a gente consegue entender que hoje o processo de circulação de saberes é muito maior do que era no século XVI, XVII, XVIII e século XIX e XX, o século XX, depois de 1970 para frente, é que começa a acelerar de forma muito acentuada. O que sustenta o lugar da universidade e do saber fazer universitário? Eu não estou falando contra ele, não. Eu estou pedindo para que você pense sobre isso. Ana, o que sustenta esse lugar, esse espaço, esse cânone específico? E você, dentro das suas comunidades, o que você poderia desenvolver que também já favorecesse esse processo de formação? Eu não estou falando com uma pessoa que não tem formação. Eu estou falando que você é graduado em Educação Física, você é mestre em Educação Física, você tem 2, 3 pós-graduações em ensino, você é mãe. Né? Isso daí é um aprendizado que, esse é o aprendizado prático que ninguém consegue ensinar a outra pessoa, esse é o único que você não consegue ensinar. Mas isso daqui significa que você consegue, eu costumo falar que um bom professor tem um momento na vida que você só consegue fazer algumas coisas depois que você é pai e mãe. Se você não for pai e mãe, você não consegue fazer, você não consegue dar determinados passos na sua vida. E até mesmo ter empatia em relação a outra pessoa, né? Porque você olha para o outro, quando você está avaliando, quando você está pensando no outro, você lembra que aquele outro tem um filho, você lembra que aquele outro é pai, você lembra que aquela outra pessoa, você passa a ter mais empatia em relação ao mundo. Então, se você tem mais empatia em relação ao mundo, se você tem essa formação, que você não está montando suas próprias comunidades de aprendizagem? O que impede a Ana de avançar na direção de pensar? Porque, até para pensar o que é ser doutor, o que é ser doutor? No final das contas, não é muito diferente de ser padre. Não é. Tá? Porque você vai passar pelos rituais de reconhecimento.
Você vai ter que viver o celibato, no sentido mais estrito da palavra, porque é um processo de dor e de abstinência, não vou falar celibato, não, de abstinência, tá? E você vai ter que passar por um momento de êxtase, de revelação. Se você vai passar por isso, né? Se você vai passar pela abstinência, se você vai passar pela êxtase e revelação, e você vai ter que ser aceita por um círculo muito restrito, qual que é a diferença entre ser doutor, doutora, e ser líder de uma comunidade religiosa? No final das contas, o meu argumento é um argumento de retórica, ter essa chancela. O que você está buscando é ter essa chancela. Quais são os caminhos para ter essa chancela e por que ter essa chancela? Porque na hora que você se tornar professor universitário, para quê? A realização pessoal é muito importante. Mas, além disso, para que você quer ter esse espaço pastoral? Para que você quer ter esse título pastoral? O que publicamente a Ana faz e pode fazer que dê mais força a esse título? Eu não estou pedindo para você abrir mão dele, não. Eu estou pedindo só para você pensar o que você pode fazer que vai te dar mais força nesse título. A palavra está com você. Falei muito agora. Só para falar, 50% que eu falei aqui é Bauman. Enquanto minha amiga pensa na resposta dela, Não, eu não vou responder, eu só vou ficar pensando que eu não tenho resposta. Pois é, ele me deu uma boa exprimida. Eu tenho visto muito movimento, você está falando aí da chancela, abordou bem aí essa questão da hierarquização do saber, né? E a gente vive dentro dessa caixa, mas eu vejo com muita força, alguns têm chamado dessa vida intelectual, né? Eu vi muito isso, o Brasil Paralelo aí, um canal que tem uns temas muito interessantes, e trata muito essa questão da liberdade do conhecimento sem a necessidade de uma outra pessoa certificar você, né? Dizer que você sabe porque você tem uma instituição ou tem uma outra pessoa que atesta o teu conhecimento e assim por diante. E pegando essa fala dele e pensando no quanto ele me jogou na parede, o aprender e o ensinar passa por esse estágio de êxtase, né? de satisfação naquilo que você conhece, naquilo que você adquiriu, sem precisar, por exemplo, ser certificado de uma conclusão, né? Você terminou, acabou a tua caminhada comigo no saber. Você não precisa dessa estrutura, mas da satisfação da êxtase de que você está aprendendo ao ponto de transbordar o que você aprendeu sem precisar esse processo celibatário todo que o professor colocou. Tem uma proximidade ou eu viajei muito na tua fala, professor? São duas coisas aí, caríssimo. A primeira é muito claro, a questão é o seguinte: o reconhecimento entre os pares, que significa o ato final do reconhecimento da titulação acadêmica, né?
aí no caso, graduação, mestrado e doutorado, essa ideia de que você se entre em determinado ciclo profissional, ele tem uma relação muito forte com a própria ideia de conhecimento adquirido de ciência, né? E aí, nesse sentido, é um campo específico, né? E se você se dispõe a dialogar com esse campo, você tem que entender as regras desse campo até para poder romper. Por exemplo, Thomas Kuhn, que para mim do ponto de vista da reflexão sobre os paradigmas da ciência, o que mais me apetece, tá? Porque ele relativiza o processo do saber, né? No sentido de que não é que é tudo relativo, mas que o saber ele é contextualizado, ele é histórico, ele está vinculado a um determinado momento do próprio desenvolvimento técnico, científico, social, né? Então, quando isso é colocado na perspectiva, eu falo o seguinte: se você quer fazer isso, você tem que fazer isso, né? Se você quer dialogar e discutir, por exemplo, uma questão para mim que para mim é muito forte, por exemplo, eu sou da ciência, eu tenho uma formação na ciência, né? Eu fico às vezes perguntando assim, por que as pessoas às vezes não questionam o médico quanto ao diagnóstico dele e chega para mim como professor e fala: eu acho que o senhor está errado. Sem antes tentar entender. Porque a pergunta para o médico, geralmente doutor, não tem outra, você não consegue ver, eu posso pegar uma segunda opinião? Do médico, geralmente é assim. O professor eu acho que você está errado. Geralmente vem assim, né? Então, de acordo com que o espaço, a educação, ela não é paradigmática. A ciência e a educação não é paradigmática, ou seja, ela não possui os seus cânones científicos extremamente fechados e diagnosticados, né? Não temos a lei de Newton da ciência, da educação, né? Mas nós temos a zona de desenvolvimento proximal, né? Não temos na psicologia, na psicopedagogia, você vai trabalhar com zona de desenvolvimento proximal, o processo do conhecimento. Nós não temos as leis da genética, mas nós entendemos que é um processo. Por exemplo, se alguém vira para mim e fala o seguinte: a educação freiriana não cabe à minha família. Eu falei: não cabe mesmo não, porque Freire está falando de educação popular. Ele não está falando de educação para as elites. Existem processos de pensar a educação. Quando você olha para a história da educação, você consegue perceber isso. Então, esse olhar, aí é importante você estar entre os pares. Da mesma forma que se eu vou fazer um estudo bíblico, no seu campo mesmo, a teologia, né? Eu não posso fazer achismo sobre o banquete de Salomão. Ele tem toda uma perspectiva teológica de estudo, né? Que não me cabe simplesmente porque eu li isso num canto, eu li isso naquele outro canto, não achar que o que eu vou colocar sobre Salomão vai ser entendido e é a minha verdade sobre Salomão. Por mais que alguns podem virar para mim e falar na perspectiva de um determinado campo da ciência, da teologia, o seu estudo ele é um estudo importante, ele é o que vale. Mas tem outros campos que vão falar: não, peraí, existem essas formas de estudar Salomão, de pensar o sentido de Salomão na Bíblia, que você não pode desconsiderar, né? Por isso que eu falo, as ciências humanas, e aí nesse caso a pedagogia, história, psicologia, sociologia, teologia e por aí vai, antropologia, ciência política, elas são pré-paradigmáticas. Então, elas não têm a verdade absoluta, elas não têm as suas leis absolutas. Então, o que nós temos entre nós? A capacidade de dialogar entre os pares. Agora, isso não invalida o conhecimento popular. Ao contrário, o conhecimento popular ele é uma mola propulsora dentro do processo da construção do conhecimento
dos conhecimentos nas várias áreas do saber, da ciência, da psicologia, enfim, né, das ciências humanas. Então, aí, quando eu olho para o saber, Eduardo, na perspectiva do cânone, eu não relativizo tudo. Eu falo o seguinte, Bauman, ele trabalha muito com a ideia de modernidade líquida, né? Que tudo está em processo fluido. Só que a gente não pode esquecer que o líquido tem o estado sólido e tem o gasoso também. Então, existem momentos que determinados princípios e paradigmas estão bem solidificados dentro de uma sociedade. E alguns momentos que esse momento que a gente vive, por exemplo, é um momento de grande ruptura, justamente por conta desse ambiente que nós estamos, né? E aí é interessante observar isso. Eu, como historiador, eu olho e falo o seguinte, olha, eu tenho que olhar para a barreira de Moore. O que é a barreira de Moore? É a barreira do desenvolvimento técnico-científico estabelecida a partir dos anos 70. Que o desenvolvimento técnico-científico chegou numa curva tão ascendente de desenvolvimento que a noção de tempo e espaço começa a ficar cada vez mais fluida. E, com isso, as verdades na sociedade também começam a ficar cada vez mais fluidas, né? E aí, olhando em retrospectiva, por exemplo, o que os historiadores têm falado? Nós temos falado duas coisas. Primeiro, que a tradição está sendo esticada, mas ela tende a voltar. E nem tudo na sociedade você muda da noite para o dia do jeito que você quer. Segundo, que existem dois mundos muito claros. Isso na perspectiva da educação. São os mundos virtuais. E eles têm ampliado a angústia, têm ampliado as nossas preocupações, têm feito com que a gente fique cada vez mais perdido. Existe um outro mundo, que é o que, na hora que a gente desligar esse aqui, a gente volta para ele. É a nossa casa, são os nossos vizinhos, são as nossas barreiras físicas. Né? A gente não pode deixar a aceleração desse mundo ser mais importante do que a desaceleração do mundo cotidiano. Por isso que eu falo, tem coisas que são sólidas nesse processo. Se, por um lado, as relações se tornam mais fluidas, as possibilidades de contato e trânsito se tornam mais fluidos, por outro lado, se solidificam mais os locais, se solidifica mais a comunidade, né? A minha provocação é que vocês procurem 2 pessoas, 3 pessoas, 2, 3 pessoas, e comece ali o núcleo presencial de estudo, a partir do seu desafio. Fátima, com o desafio do pensar a ação pública e a formação docente. Ana Paula, com o desafio do pensar a formação acadêmica para a universidade. E Eduardo, com o desafio do que é o ensinar e o aprender. Miguel chegou aqui agora, bem-vindo, Miguel. Guilherme, Eva e Miguel. Aí está o que tu queres. Porque a sua comunidade local tem que partir de um querer. E o querer pode ser seu. Não? O querer pode ser seu. O que tu queres, Miguel? Novas didáticas de ensino. Perfeito. Então, com o uso de tecnologias. Então, tá bom. Então, você vai fazer para mim o para casa da próxima semana. Você vai colocar para mim o que é didática. O que é didática? Vamos partir dessa pergunta simples.
Será que a pergunta sua vem muito na que o Eduardo fez semana passada? Então, vamos para a base dela. O que é didática? Me traz isso semana que vem, para que eu possa construir isso com você, para que a gente possa começar a aumentar a pergunta. Né? Guilherme, Eva, perguntas? Nós temos que dar um passo. O passo importante agora é você ter clareza do que você quer. Sabe? Porque é a partir do que a gente quer que a gente consegue mobilizar as outras pessoas. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero promover uma rede de comunidades de aprendizagem. Eu estou aqui com ela. Na quarta-feira, eu faço esse mesmo movimento com um grande amigo meu, que é o professor Zé Pacheco. Aliás, sintam-se convidados. Hoje é, inclusive, o último dia de inscrição para o curso que eu faço com o Zé Pacheco. São 300 vagas. Toda quarta-feira, de 3 da tarde às 4 da tarde. Ótimo. Perfeito. Então, Miguel, pega do primeiro encontro a esse. Estou sempre mantendo uma hora para que a gente possa ter esse processo muito organizado da gente, tá? Lá no espaço da EAD, do curso nosso, dentro do espaço virtual do Instituto. E essas redes, a gente é aí, é exatamente aí, nesses espaços virtuais, que a gente consegue ampliar essas redes. É um caminho. O que eu faço hoje? Eu pesquiso o processo de organização das comunidades na sua autonomia educacional. O que é aprender em comunidade? É exatamente aprender. Aprender com as pessoas mediadas pelo mundo. E como a gente faz isso? Fazendo. É isso aqui. Qual que é o meu papel como tutor? Provocar. Eu espero que tenha provocado vocês o suficiente hoje. Na próxima semana, Ana Paula tem as suas perguntas, Miguel, Eduardo, Fátima, Guilherme e Eva, eu espero vocês com as suas questões e já pensando no passo seguinte. Quem que vocês vão convidar? Quais são as pessoas que vocês vão formar esse micronúcleo seu? Essa comunidade local. A Ana Paula tem 2 desafios, só para lembrar aqui. Ana Paula, você tem um desafio que é o desafio da relação com a formação infantil e o desafio da relação da formação docente. Será que é possível unir os 2 espaços? Por isso eu vou pedir mais tempo. Não, a semana que vem a gente vai estar viajando e daí eu não vou conseguir participar. Semana que vem eu vou tirar uma semana de férias. É importante. Tá? A semana passada eu me atrapalhei toda, achei que não ia ter, não recebi nada, fiquei bem louca. Semana passada não me achei, era Páscoa, e daí o Coelhinho não escreveu a carta, daí o Coelhinho hoje teve que escrever carta, teve que fazer uma gambiarra. Meu Deus. Eu compreendo. E daí a semana que vem, como é feriado quinta, a gente está indo dar uma descansada, porque a coisa está bem pesada. Mas então, a semana que vem não estarei, só na outra daí. Perfeito. Por falar nisso, semana que vem, voltamos para as 2 horas, então, gente? Porque assim a gente consegue ter um espaço, né? Porque eu estava vendo, por exemplo, não fez muita diferença. As pessoas que estão conseguindo fazer o presencial, 2 ou 3,5. 3,5 fez diferença. Por exemplo, a Glícia não pôde estar aqui hoje com a gente. Vocês, 2 horas, então, voltamos para o nosso horário de 2 horas, na segunda? Pode ser, Eduardo, Guilherme, Eva, Miguel, Fátima. Então, pronto. Segunda-feira, qualquer horário, para mim, está bom. Perfeito. Então, voltamos para o horário de 2 horas, que eu acho que a gente aproveita um pouco mais. Tá?
Então, termino nossa gravação hoje aqui, tá?